O símbolo é a linguagem do inconsciente. A mente humana possui duas camadas de psique, uma delas é individual, cuja formação se dá por intermédio de conteúdos mentais que foram adquiridos ao longo da vida do indivíduo. A outra camada compõe o inconsciente coletivo, que é utilizada para a introdução de símbolos e arquétipos na história da humanidade. As religiões são formadas pelo sucesso da introdução desses símbolos na psique dos homens, e também pela criação de personagens que conseguiram ser idolatrados ao longo dos séculos. De acordo com a teoria do inconsciente coletivo, as influências da consciência humana surgem a partir de estruturas pré-formadas por esses arquétipos, ou por esses personagens. A cruz foi o símbolo introduzido no inconsciente coletivo dos homens para criar os arquétipos. Pense, a cruz foi o símbolo que mais marcou a humanidade, e que representou o entrelaçamento das culturas, crenças e filosofias. Ela consiste no batismo da mente, na coletividade pensante, e detém grande poder sobre as massas populacionais. É também o símbolo da morte. Tanto na política, filosofia, religião ou história, esse sinal entra para a vida do homem como desfecho trágico. Consiste no sinal pelo qual parte da humanidade sente algum apelo emocional, seja em reverência a um salvador, ou pela marca de um passado sangrento como foi o Holocausto. Porém, sempre teve uma conotação messiânica, predizendo o retorno de um deus, ou de um asteroide. O primeiro símbolo da cruz foi encontrado em vários sítios arqueológicos da Mesopotâmia, consistindo inicialmente em símbolo sumério. A cruz suméria é um símbolo antigo, que remonta à civilização suméria, que floresceu na região da Mesopotâmia, atual Iraque, por volta do 4º milênio a.C. A cruz suméria é uma representação estilizada de uma cruz com 4 braços iguais que se estendem para fora a partir de um ponto central. Cada braço da cruz pode ter uma forma mais arredondada ou terminar em ponta. O significado preciso da cruz suméria não é conhecido com certeza, pois as civilizações antigas deixaram poucos registros escritos sobre suas crenças religiosas. No entanto, a cruz suméria está associada a várias interpretações possíveis. Uma interpretação comum é que a cruz suméria representa os 4 pontos cardeais, ou seja, os 4 pontos principais da bússola: o norte, o sul, leste e oeste. Nesse sentido, a cruz suméria pode ter sido usada como um símbolo de orientação espacial, ou de conexão com o cosmos. Além disso, a cruz suméria também é frequentemente associada à deusa suméria Inanna, que era uma importante representação do panteão sumério. Inanna era considerada a deusa do amor, da guerra e da fertilidade, e a cruz suméria pode ter sido um símbolo relacionado a ela ou a algum aspecto de sua natureza divina. A cruz suméria era circulada por um globo alado e representava a órbita de um planeta ainda desconhecido pela astronomia contemporânea, o planeta Nibiru. Esse planeta retorna para as proximidades da Terra a cada 3.600 anos, e foi retratado pelos sumérios, assírios e babilônicos ao lado da Lua, do Sol e da estrela de 6 pontas, que simbolizava o planeta Marte. Segundo Zecharia Sitchin, esse planeta substituiu o planeta de onde vieram os criadores da raça humana. Mais tarde, a cruz no globo alado sumério foi simplificada por apenas um sinal da cruz pelos reis cassitas da Babilônia, substituindo o disco em seus selos reais. No entanto, é importante ressaltar que o significado exato da cruz suméria ainda é objeto de debate e especulação entre os estudiosos. Como as civilizações antigas deixaram poucos registros diretos, muitas vezes temos que interpretar os símbolos com base em documentos limitados e em comparações com outras culturas e períodos históricos. Outra cruz que marcou a humanidade foi a cruz suástica, um símbolo que representou as ideias distorcidas que infestaram as mentes dos integrantes do nazismo, gerando os arquétipos arianos e os judeus. Que ligação há entre a cruz suástica e a cruz dos sumérios? A suástica é um símbolo que tem sido usado por várias culturas ao longo da história, representando diferentes significados, como boa sorte e proteção. No entanto,
devido ao seu uso pelo regime nazista, derrotado por Adolf Hitler. Durante a Segunda Guerra Mundial, a suástica tornou-se amplamente associada aos crimes contra a humanidade cometidos pelo Terceiro Reich. Um homem tão perfeccionista não escolheria a suástica por acaso, desde que fundamentava suas condutas no esoterismo. Hitler possuía habilidade para manipular as pessoas dentro de sua esfera de influência, e para isso ele utilizava a suástica, entre outros símbolos. Além de possuir a manipulação ritualística para massas populacionais, a difusão da cruz suástica nas culturas da Ásia, Índia, Europa, África, América do Norte e do Sul, teve relação com as migrações ancestrais dos povos de Atlântida. A suástica foi o símbolo de nacionalismo alemão, e foi utilizada também em quase todas as culturas antigas e primitivas do mundo, como os celtas, os hindus, os germânicos, também nas catacumbas cristãs, na Bretanha, na Irlanda, na Ásia Central, e em toda a América pré-colombiana. É importante ressaltar que a suástica em si é um símbolo antigo, e tem uma história muito mais ampla do que a sua associação com o nazismo. Em muitas culturas, incluindo algumas religiões como o hinduísmo e o budismo, a suástica possui significados positivos e é usada como um símbolo sagrado. Sem dúvida, é um símbolo forte e absoluto, com reconhecimento instantâneo, principalmente em se tratando dos horrores do nazismo. O símbolo nazista foi dedicado ao deus do sol, o emblema do fogo divino, a energia criadora do mundo, e a chave de sol com 12 raios contendo 3 suásticas inversas. A suástica representa a condição cósmica de contínuo movimento, estabelecendo uma íntima ligação com o sol. A família prussiana já utilizava a suástica em seu brasão de armas. Foi o símbolo nórdico denominado a Cruz do Sol. No entanto, devido ao seu uso pelo regime nazista e à associação com os horrores do Holocausto, a exibição da suástica de Hitler é ilegal em vários países devido às leis que proíbem a promoção de símbolos nazistas e a incitação ao ódio racial. Sabemos que Adolf Hitler tinha conhecimentos ocultistas profundos, que até hoje não foram revelados. Ele era um ferrenho conhecedor de magia, e conseguia deter grande poder sobre as massas. A escolha da cruz suástica por Hitler foi sugerida por Adolf Joseph Lanz, por ser um protótipo perfeito e simbólico da raça ariana. Porém, a posição da suástica foi invertida, representando o elemento terra. Hitler ingressou na sociedade Thule, que tinha rituais de adoração que se assemelham aos rituais de adoração a Ra, ou Marduk, o deus do sol, adorado pela civilização egípcia. A saudação feita pelos nazistas era idêntica à feita pelos antigos egípcios no culto a Marduk. Adolf Hitler acreditava na ideologia da superioridade racial e na supremacia da raça ariana. Essas crenças eram inspiradas em teorias pseudocientíficas do século XIX, que buscavam classificar diferentes grupos étnicos, com base em características físicas e supostas habilidades intelectuais. Hitler e os nazistas acreditavam que a raça ariana era superior a todas as outras raças e que deveria dominar o mundo. Eles consideravam os arianos como uma raça pura, de origem nórdica ou germânica, e atribuíam a eles qualidades como força, inteligência e liderança. Essa ideologia racial foi usada para justificar políticas discriminatórias e genocídio. Os nazistas promoveram a pureza racial através da promoção da reprodução seletiva, a chamada eugenia, e buscaram eliminar ou subjugar grupos considerados inferiores, como judeus, ciganos, pessoas com deficiência, entre outros. Adolf Hitler era tão obcecado pela raça pura, que os nazistas possuíam uma máquina medidora de crânio, panteada como plastômetro, a fim de determinar a pureza racial. Resta saber por que Hitler era tão obcecado assim pela raça pura. Segundo Madame Blavatsky, a ocultista que influenciou Hitler, a raça ariana veio de um planeta chamado Aldebaran, na constelação de Touro, a cerca de 65.000 anos-luz de distância da Terra, e foram eles, os criadores da espécie humana. A médium narrou em seu livro, A Doutrina Secreta, que a raiz de Aldebaran continuaria evoluindo na Terra, a cada ronda, com a criação de 7 sub-raças.
É importante ressaltar que a ideia de superioridade racial ariana não tem base científica e foi amplamente desacreditada. A compreensão atual da genética humana mostra que não há bases biológicas para tais classificações raciais hierárquicas. A ideologia nazista causou imensos danos e sofrimentos, levando a crimes contra a humanidade, e ao Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial. Apesar de todos esse entendimento, alguns ainda procuram saber a origem dessa teoria, e uma delas seria que os deuses sumérios poderiam ser a raça ariana procurada por Hitler. Ele passou a vida procurando no subterrâneo da Terra os descendentes da raça ariana, e enviou várias expedições em montanhas do Himalaia, Antártida e também aos Pirineus. Contudo, até onde se sabe, não encontrou nada de concreto. Fica a sua análise subjetiva sobre os fatos narrados, mas uma coisa é certa, nada justifica aquilo que gerou o Holocausto nazista. E chegamos ao fim de mais um vídeo, e se gostou e não for inscrito, por favor se inscreva e deixe um like e um comentário para ajudar o canal a crescer.